E agora a gente vai começar, né, a falar da web, HTTP, mas a ideia é ir vendo esses vários protocolos, né, de exemplos, e depois a gente vê como a gente pode programar, né? Mas começando aqui com a web HTTP, ele primeiro está fazendo aqui ele chama de rápida revisão, né? Mas eu não sei, né, assim, se todo mundo, quer dizer, todos nós somos usuários, né, da web, mas tem alguns detalhes que talvez nem todo mundo estava ligado neles, né? Ou talvez vocês sabem até mais do que eu, porque são desenvolvedores de sites, outras coisas, já fizeram muitas coisas na vida. Mas, enfim, o que a gente chama de páginas web, né, quando a gente acessa o navegador, ela consiste de vários objetos, né, a gente chama de maneira genérica de objetos. E esses objetos não necessariamente estão no mesmo servidor. Tá? Cada um desses objetos pode estar em diferentes servidores. Um dos objetos, né, normalmente da página, é um arquivo em HTML, né, ele não está aqui dizendo que é HTML, mas é Hypertext Markup Language, né, linguagem de marcação de hipertextos. E tem todos aqueles comandos, né, para especificar como o texto deve ser apresentado, né, e tem referências a outros objetos, né, um objeto pode ser uma imagem JPEG, um applet em Java, um arquivo de áudio, então esses outros objetos normalmente estão referenciados nessa página HTML. Claro que a gente poderia acessar direto, né, uma figura como tem aqui no exemplo abaixo, e não a página HTML. Mas o normal é a gente ter um HTML da vida com... E aí tem várias coisas hoje, né, também de visualização interessante. Mas então a gente tem, como eu disse antes, a página tem esse arquivo base HTML com diversos objetos referenciados, cada um pode ser endereçável através da chamada URL, né, que é Universal Resource Locator, Location, que é a localização, né, de recurso universal. Ele tem uma estrutura assim, né, que a gente está acostumado, né, tem o nome do servidor, né, do hospedeiro, onde está aquele conteúdo. Aqui eu optei por não traduzir, mas é como se fosse www, alguma escola, tipo cineufpe.edu. Bom, edu aqui a gente não usa, aliás, agora usa para quem não... O ufpe.br, mas as novas instituições acadêmicas que a partir de um certo ponto o pessoal quis padronizar e botar edu.br. Mas a gente conseguiu que quem já era BR continuava só BR, mas as novas, vocês devem ter visto já várias que tem .edu.br. Esse é só um detalhe para a gente falar mais sobre isso, talvez. Bom, aqui identifica o servidor. E depois aqui do barra, ele tem o caminho, né, como se fosse o caminho, lá no diretório padrão desse servidor, aonde, em que diretório, né, em que pasta eu encontro determinado, nesse caso, uma imagem GIF, né? Então, essa é uma URL, todo mundo conhece, então aí realmente é uma revisão. Bom, então, como é o HTTP, né, que é o protocolo de transferência de hipertexto, que a gente chamou, é o protocolo da camada de aplicação da web, né? Ele usa o modelo cliente-servidor. O cliente é normalmente o navegador, que ele pede o que ele quer, recebe, né? Ele pede e recebe usando o protocolo HTTP. Aqui, na verdade, eu acho que mais do que visualiza, devia ser apresenta, né? Eu recebo aquela página HTML, eventualmente depois recebo também os outros objetos, e aí eu faço a apresentação, né? O display, né? Apresento para o usuário, né? Na tela lá do navegador. Já o servidor, ele está lá guardando solicitações, ele envia os objetos que foram solicitados, né, usando também o protocolo HTTP. Então, aqui está mostrando aqui na figura, está mostrando
dois dispositivos diferentes, né? Um PC, um desktop, rodando um navegador específico aqui, o Firefox, e aqui embaixo um celular, um iPhone, rodando o Safari, por exemplo. E os dois vão fazer acesso a um mesmo servidor que está rodando um servidor Apache Web. Ou seja, os fabricantes são bem diferentes, né? Firefox da Apple e da Apache Web, mas o protocolo é o mesmo, né? Quer dizer, da mesma forma que o PC lá, ele faz a solicitação HTTP para o servidor e vem a resposta em HTTP, o navegador Safari aqui do celular também faz uma consulta, um pedido HTTP e recebe uma resposta também HTTP, tá? Então, o protocolo, aqui é mais insistindo naquela questão de sendo protocolo padrão, né? Independe de quem implementou o protocolo, se a definição, né, claro, alguém pode cometer um erro de implementação, mas se a definição está sendo seguida, você faz as solicitações e as respostas chegam no formato, no protocolo padrão. O formato vem HTML, vem na figura, no que for, né? Bom, a gente falou, o HTTP é um dos protocolos que usa o TCP, porque usa o TCP porque quer que essa transferência seja confiável. E depois a gente vai ver novos avanços aí do HTTP, né, para que caminho ele está seguindo. Mas, em princípio, a ideia original é usar o TCP porque eu quero uma transferência confiável. O cliente, então, como usa o TCP, né, o cliente inicia uma conexão TCP, ou seja, ele cria um socket e pede que esse socket seja associado, conectado ao servidor desejado na porta 80. O servidor que está lá, em princípio, para aceitar essas solicitações, ele responde aceitando a conexão TCP do cliente, e aí o cliente, né, manda mensagem HTTP, né, com o conteúdo, quer dizer, é um protocolo de camada de aplicação, né, o HTTP. Então, o navegador, que é o cliente, envia a solicitação e o servidor web, que é o servidor HTTP, responde. E uma vez terminada a transferência, ele fecha a conexão TCP. Bom, tem uns detalhezinhos aqui que daqui a pouco a gente vai ver de quantas mensagens eu troco ou não antes de encerrar a conexão. Mas a ideia é essa: eu abro a conexão, faço a solicitação, recebo a resposta, depois encerro a conexão. Aqui está dito, né, que o HTTP é um protocolo sem estado. O que é que significa ser sem estado? Significa o servidor recebe um pedido, ele retorna aquilo que foi pedido. Não dá para você dizer, mas você só pode pedir isso depois que pedir aquilo, você já pediu isso antes, para que está pedindo? Não tem nada disso. Ele não sabe, não mantém informação do que é que o cliente pediu antes. Ele chegou o pedido para ele vai verificar se ele tem aquele arquivo que está sendo solicitado, se tiver, ele retorna. Bom, por que essa opção de não ter estado? É porque se eu tiver que manter estado, isso complica um pouquinho. O protocolo tem que ser mais complexo, porque eu teria que guardar o estado, né, de que já foi pedido antes, etc. E aí, como a gente vai depois ver um exemplo, há uma situação em que se ou o servidor ou o cliente sair do ar, eles podem ficar em estados inconsistentes que depois, de alguma forma, precisaria ser resolvido, né, ser conciliado. Então, é uma complexidade a mais, né? Mas, às vezes, ela é necessária. Então, a gente vai ver como que hoje o HTTP lida com aplicações que precisam manter esse estado. Tipo, a gente está fazendo... Só para dar um exemplo, a gente está, sei lá, usando um webmail, você está acessando as suas mensagens, você quer ser lembrado que é você, ou você está fazendo num site de comércio eletrônico, você está ali, tem um carrinho de compra. Então, tem coisas que você precisa que a aplicação mantenha o estado. Não mas não o protocolo HTTP não tem estado, tá?
quem pode ter estado e manter essas informações para comércio eletrônico, etc., é o servidor fora do HTTP. O HTTP, até hoje, permanece fiel a essa filosofia de ser sem estado. Bom, a gente falou que o HTTP, né, ele usa TCP. Na verdade, tem até um pouco de imprecisão nesse título aqui do slide, onde ele fala de conexões HTTP. Na verdade, é a conexão TCP. O que é que... como é que eu lido, né, com a... Quer dizer, como é que eu utilizo essas conexões TCP? Tá? Então, originalmente, o HTTP funcionava no modo que a gente chama de HTTP não persistente. O que significa? Aqui está descrevendo os passos. Eu quero pedir alguma coisa, né? O cliente quer pedir alguma coisa ao servidor, ele pedia abertura na conexão TCP para o servidor, só era transferido aquilo que eu pedi, tá? Por essa conexão TCP, e a conexão era encerrada. Ou seja, se ao interpretar aquele arquivo HTML que foi baixado, por exemplo, eu descobrisse que tem mais 10 objetos, 10 imagens para ser recuperadas daquele mesmo servidor, eu teria que abrir outras 10 conexões, cada uma para baixar um desses arquivos. E note que esse abrir conexão é aquela história, a gente vai ver depois, mas eu peço a conexão, recebo o ok, aí eu peço o arquivo, recebo o arquivo. Ou seja, vai levar um tempão fazendo essas aberturas de novas conexões, etc. Mas só para justificar, quer dizer, justificar não, tentar explicar, né, por que foi feita essa abordagem. O pessoal, inicialmente, tinha preocupação de se livrar logo do cliente, né? Quer dizer, eu estou lá para receber pedidos. Respondi ao pedido, encerra a conexão, porque aí eu posso atender a outros pedidos de outros usuários. Agora, quando os usuários estavam só pedindo texto, sem outros objetos, isso funcionava, de certo modo, eficientemente. Mas acontece que o que aconteceu pelo fato dessas conexões ser desse tipo, só transferem um objeto? Os navegadores começaram a ficar espertos, né? Dizer, poxa, se eu descobrir que tem 10 arquivos que eu tenho que baixar, eu abro logo as 10 conexões de uma vez, né? Eu peço 10 conexões TCP para vir esses 10 objetos. Ou seja, o servidor que queria, quer dizer, encerrava logo a conexão para ficar livre para atender outros, agora vai ficar ocupado atendendo 10 conexões do mesmo usuário. Ou seja, foi um tiro no pé essa estratégia, né? Então, logo em seguida, foi, então, bolado esse novo esquema chamado de HTTP persistente, que hoje é o mais usado, né? Onde você abre uma conexão TCP com o servidor e vários objetos podem ser transferidos através dessa mesma conexão que foi aberta. E você só encerra ela se depois de um certo tempo não tiver mais nenhum tráfego, nenhuma solicitação acontecendo, tá? De modo que você não precisa ficar com essas múltiplas conexões abertas, quer dizer, abrindo várias conexões e até, como eu disse, termina sobrecarregando mais o servidor do que se mantivesse a conexão aberta. Então, essa distinção não persistente, a conexão que não persiste, né, não se mantém, então só transfere um objeto em cada conexão, e o persistente, pelo contrário, ele, né, atende várias solicitações lá. Vamos ver aqui o exemplo, quer dizer, um exemplo aqui animado com de um acesso não persistente, né? Então, o usuário podia digitar, por exemplo, aqui, www, alguma escola.edu, um caminho aqui a algum departamento e a página aqui, home.index, que tem um texto, HTML, provavelmente, e referências a 10 imagens JPEG, né? Então, o que é que acontecia? Bom,
Primeiro, o cliente lá, HTTP, no cliente, inicia, pede uma conexão TCP com o servidor HTTP, né, com o processo, o servidor na máquina www.sandschool.edu, pede a conexão na porta 80, que é onde o servidor está escutando. Tá? Então, vai o pedido lá para o servidor. Aí o servidor, né, HTTP, que está rodando naquela máquina lá, que responde por esse domínio, né, www.algumaescola.edu, que está aguardando solicitações nessa porta 80. A gente vai ver depois que essa porta 80 é como se fosse um número-chave, né? Não é, porque senão, se fosse sempre a mesma porta, eu só podia ter uma conexão por vez. Na verdade, eu posso ter várias. Isso a gente vai ver detalhes depois, né? Mas então, ele aceita a conexão na porta 80 e avisa ao cliente, beleza, podemos conversar. O cliente recebendo a confirmação de que a conexão foi estabelecida, o cliente HTTP envia mensagem de solicitação HTTP, que é um GET, contendo a URL que ele está querendo. Como é que ele faz isso? Quando a gente, na verdade, quando se abriu aqui a conexão, foi um socket que foi criado associado ao servidor lá na porta 80. Então, para mandar essa mensagem, só precisa escrever nesse socket que foi criado para essa conexão. Então, eu escrevo a minha mensagem, o meu GET, né? Digo o que eu quero, então quero aquela URL, some department com index. Essa mensagem chega lá pela conexão existente através do socket, chega lá no servidor, e que ele recebe a solicitação e responde, né? Responde com o quê? Responde, a gente vai ver depois os formatos das respostas, mas é tipo, se ele encontrou aquele arquivo, ele diz, ok, está aqui o arquivo. Se ele não encontra, ele vai dizer, sinto muito, file not found, né? Erro 404, todo mundo conhece bem. Então, em princípio, ele prepara a mensagem de volta e escreve a resposta no socket lá do lado do servidor, que vai chegar no cliente. Então, ele mandou, e aí o servidor mesmo encerra a conexão. O cliente vai receber a resposta, que tem o arquivo HTML, vai analisar o arquivo e descobrir que tem 10 objetos JPEG referenciados nesse mesmo servidor. Podia ser em servidores diferentes, mas nesse exemplo é no mesmo servidor, e ele vai ter que repetir todo esse procedimento que a gente apresentou agora para recuperar cada um dos 10 objetos. Ou seja, eu estou gastando um tempo grande, né, abrindo nova conexão, ocupando, né, todo o processamento de criar essa nova conexão para transferir mais um objeto, mais outro, ou então, como eu disse, a alternativa de abrir em paralelo, que termina sobrecarregando ainda mais o servidor. Aqui está tentando quantificar esse desperdício, de certo modo, né? Aí a gente está apresentando aqui uma métrica de desempenho, que é o tempo de resposta, ou seja, quanto tempo leva desde que o cliente quer fazer uma solicitação até ele receber a resposta, tá? E aí ele define aqui o tempo de ida e volta, RTT é o Round Trip Time. Eu acho interessante, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas é interessante que alguns termos que a gente usa em computação ou em redes, só como se fosse um jargão próprio só dos iniciados, né? Mas na prática eles começaram de expressões típicas usadas lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Uma vez, não o RTT em si, mas uma vez eu fui num local, né, fui numa loja e tinha comprado uma coisa e depois eu precisava trocar. Então eu peguei um táxi do hotel, fui lá na loja, troquei e voltei no mesmo táxi. E o cara me deu um recibo, né, que eu pedi, e ele colocou round trip, né, e de volta. Então, esse tempo de ida e volta, obviamente não era RTT, né, mas é o round trip, né, mas é o tempo de ida e volta, né, mas a gente termina, usa a mesma sigla, RTT, então
Por que que diz que é o tempo de ida e volta? Porque aqui ele está dizendo, olha, o tempo que se você estiver mandando um pequeno pacote, como no caso o pedido de conexão, é o tempo que leva desde que o cliente manda para o servidor o pedido de conexão. Em princípio, esse servidor não deveria demorar a responder, então o tempo de ida e volta é como se fosse aqueles pings da vida, ou do traceroute, né, que a gente viu, que você mandou o pedido e veio a resposta. Esse é o tempo de ida e volta. Claro que cada pedido que eu faça vai levar mais tempo ou menos tempo, dependendo do trânsito que eu encontro pelo caminho, né, do tamanho das filas que eu encontro pelo caminho. Mas se a gente considera o tempo médio, né, então tem aqui. Mas o importante aqui que a gente quer dizer é o seguinte: quanto tempo leva para eu recuperar um objeto usando o HTTP não persistente? Eu preciso de um RTT para estabelecer a conexão TCP, aí eu faço o pedido finalmente do que eu quero, leva outro RTT para eu começar a receber a resposta, e um tempo aqui para receber o arquivo que foi solicitado. Pode ser pequeno ou grande, dependendo daquilo que a gente viu, né, de vários fatores aí de atraso, das taxas de transmissão, né, da velocidade dos enlaces, etc. Mas, enfim, se a gente for resumir aqui, né, então o tempo de resposta para o HTTP não persistente são esses dois RTTs mais o tempo de transmissão do arquivo, né? Se eu tivesse usando o persistente, quer dizer, na verdade, isso daqui seria repetido para cada objeto. Então, se eu tivesse 10 objetos, eu teria que passar por um novo estabelecimento de conexão, por novo pedido do objeto. Se fosse em série, ia ser 10 mais 1 aqui, 11 vezes 2, né, RTTs, pelo menos, para poder pedir cada um deles. Ou então, se abrisse várias conexões em paralelo, como a gente via, sobrecarregar o servidor. Por outro lado, se fosse o não persistente, aliás, o persistente, uma vez que a conexão está estabelecida e é mantida, eu posso, descobrindo que tem 10 objetos, eu já faço o pedido dos 10 objetos e já vou recebendo as respostas, tá? Com o RTT eu recebo cada um dos objetos, ou se eu fizer os vários pedidos de uma vez, um RTT, mais o tempo de receber todos eles, né? Então, note que o desempenho, né, quanto tempo leva para a gente receber e exibir a informação, seria um termo maior. Só um lembrete, né, que esse RTT, normalmente, quando a gente trabalha com ele, é um valor médio, né, porque esse é aquele tempo que a gente fazendo, no caso do traceroute, ele ficava vendo em cada trechinho, né, mas um ping é um comando que vai no destino e volta. Cada vez que a gente faz um teste desse, dá um valor diferente, porque eu encontro tráfego diferente na rede, ocupação de buffer diferente, né? Então, quando a gente fala de RTT, a gente está falando de um tempo médio. Também aqui na figura a gente dá a entender que o tempo de ida é o mesmo tempo de volta, às vezes não é, porque o congestionamento na ida é diferente do congestionamento na volta, mas o que importa é o tempo desde que eu mando, ou peço alguma coisa, até quando eu recebo a resposta dele, né? Que é o que está sendo representado aqui. A seguir, né, então a gente tem aqui justamente qual a motivação, né, para a gente ter o HTTP persistente, né, que é a versão, então, a não persistente é 1.0, o HTTP persistente foi a versão 1.1, que o problema do não persistente é que, como a gente viu ali nesse último slide, para cada objeto a gente precisa de pelo menos 2 RTTs, né? Abrir a conexão TCP e solicitar o objeto, receber o objeto. E o sistema operacional, né, tem que alocar recursos no hospedeiro para cada conexão TCP, e isso é um overhead, é um tempo que ele gasta para fazer isso. E um outro motivo, um outro problema com a não persistente é que os navegadores não são proibidos, então, de abrir várias conexões TCP em paralelo, ou seja, ele recuperou a página base HTML, descobriu que tem 10 objetos para serem baixados, ele pode abrir 10 conexões em paralelo, ou 5, sei lá quantas ele for definido lá, ele pode abrir simultaneamente, ou seja,
mais um tiro no pé, né, de certo modo, dessa decisão, porque o servidor que a gente queria deixar livre para atender outros usuários vai ficar ocupado atendendo várias conexões do mesmo usuário para recuperar esses outros objetos. Então, a ideia com o HTTP persistente, a versão 1.1, é justamente que essa conexão que for aberta, né, inicialmente, permaneça aberta depois de enviar o primeiro arquivo recuperado, normalmente a página base HTML, né? E aí você pode usar a mesma conexão TCP para mandar os outros mensagens, os outros gets, né, normalmente, tipicamente, do HTTP entre o mesmo cliente e o servidor. Obviamente, se um objeto está em um outro servidor, essa conexão não serve para recuperá-lo. Tem que estabelecer a conexão com outro servidor, né? Mas então o cliente que já tem essa conexão aberta, quando processa a resposta, recebeu lá HTML e vê que tem referência a um objeto, já solicita aquele objeto, né? Então, se eu já peço quando encontro, em princípio, eu posso mandar vários gets de uma vez e os objetos vão chegando, né? Então, basicamente, com o RTT, começo a receber as respostas, obviamente, depois tem o tempo, né, de transmissão dos diversos objetos. Ele fala aqui no final, cortando o tempo de resposta pela metade, no sentido de que para esses novos objetos, eu não preciso mais gastar um RTT para estabelecer a conexão, né? Já vou pedindo direto. Então, o tempo realmente é reduzido, em termos do RTT, pela metade. Claro, se a gente contabilizar o tempo depois dos objetos, aí pode ser menos do que a metade. Bom, aqui em seguida, a gente está vendo como são, né, as mensagens, né? A gente já falou muito desse GET, né? Mas então, a mensagem e requisição, na verdade, as mensagens a gente tem requisição e resposta, né? Então, as mensagens de requisição são NIAS, que a gente chegou até a ver um exemplo no exercício, né, do Wireshark, que a gente consegue ler, né? Então, está em formato ASCII, que aqui é um exemplo, né, de uma mensagem, o do GET, né, que vem primeiro aqui o comando, né, o GET, podia ser POST ou HEAD, a gente vai depois ver o que é que significam esses outros comandos. Em seguida, aqui no caso, tem o arquivo, né, que você está interessado lá no diretório. Aqui tem a versão do protocolo HTTP 1.1. Cada linha dessa, né, depois tem outras linhas aqui de cabeçalho, que a gente depois vai, inclusive, mencionar algumas delas. Mas tem a identificação de quem é que você está querendo, né, acessar, o agente de usuário que você está usando, né? No caso aqui é o Firefox, essa versão 3.6.10 está bem desatualizada, né? O tipo de respostas, né, de conteúdo que você deseja receber, a língua, né, que você quer receber, de preferência, a codificação que pode ser usada, o conjunto de caracteres, aqui no caso, como seria uma mensagem persistente, né, quanto tempo ela pode permanecer, você precisa refrescar, né, fazer algum pedido, senão ela termina encerrando a conexão. Mas isso são tudo comandos, né, controles que são enviados. Tem um detalhe aqui que foi apresentado desde o início, e eu pulei, de certo modo, né, é que cada linha ela encerra com um caractere de ASCII, né, de retorno de carro, como é chamado em inglês, né, é porque muitas dessas coisas, né, tem que ver com antigamente a gente usava teletipo, né, é como se fosse uma impressora matricial, mas você vai escrevendo, 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 aí quando chega, você quer pular a linha, então você diz, ó, o carro, né, aquele cabeçote tem que voltar para o início e pular uma linha, né? Então tem o retorno e pula a linha, né? Porque senão, se só retornar sem pular, ele escreve por cima. Então aqui, na verdade, são esses mesmos controles que tem no final de cada uma das linhas, e após o cabeçalho você tem uma linha em branco, né? Quer dizer, aqui não tem nada, tem um retorno de carro e um pula-linha, né? Então essa sequência aqui, dois, né, um pula-linha e outro, quer dizer, retorno e pula-linha, seguido de outro retorno e pula-linha, indica que encerraram o cabeçalho, encerrou o cabeçalho.
E aí, eventualmente, você pode ter, às vezes, tem algum conteúdo. No GET, normalmente não, né? Mas no post você quer mandar informações, então, após essa linha em branco, vem o que você está querendo enviar. Bom, então aqui digamos assim, um esquema, né, geral, genérico, formato genérico das mensagens, onde você tem a primeira linha, aqueles comandos, né, que a gente chamou, são os métodos, né? Tem um método como o get, né, um espaço em branco, né, a URL que você quer baixar, o espaço, a versão do HTTP, o retorno de carga e pula-linha, né? Depois tem aqueles vários campos, que são sempre, tem um nome dele, 2 pontos e o valor, então cada um, quer dizer, não é implícito pela ordem, né? Cada linha tem que dizer qual é o campo e qual é o valor dele, né? E aí eu tenho tantas linhas de cabeçalho quantas forem necessárias, até a linha em branco e o corpo, né? Algum conteúdo adicional, caso pertinente, né? Que outras mensagens a gente tem, além da GET? Né? Tem esse método POST que eu comentei, que é quando você tem um formulário, né? Você pode, uma das formas de você enviar o conteúdo de um formulário que você preenche é enviar esse conteúdo do preenchimento que você fez do questionário, você envia para o servidor através desse comando POST, e esse conteúdo vai naquela parte, né, nessa segunda parte aqui, corpo da entidade, se o método for POST, aqui vem esse conteúdo. Então, essa é uma das formas da gente enviar informações, né, de questionário, de informações adicionais para o servidor. Já uma outra forma de fazer isso, né, para enviar dados, além de solicitar, né, a gente pode ter, como está aqui apresentado, né, a gente tem aqui, além do nome da página que a gente quer acessar, a gente pode colocar uma interrogação e passar parâmetros, né? Então, aqui, por exemplo, é como se tivesse, quero fazer uma busca sobre animais e as informações que eu estou passando, eu quero saber sobre, né, macacos e bananas, né? Sei lá, se eles gostam de banana ou coisa do tipo. Bom, depois a gente tem também um outro método, o método head, né, chamado, que basicamente é um comando para uma depuração, né? A gente, na verdade, a gente não quer que o objeto solicitado seja retornado, né? A gente quer só que venha os cabeçalhos, por isso até que esse nome head, né? Eu estou querendo ver se a resposta está consistente com o que eu esperaria, né? Então, como diz aqui, solicita apenas cabeçalhos, seriam retornados se a URL especificada for solicitada por um método GET, mas eu não preciso do arquivo, do objeto em si, eu só quero examinar o cabeçalho, tá? E tem o método put, né, que aí tem questões de segurança, mas a ideia dele é poder a gente carregar um arquivo, né, não recuperar arquivo, mas enviar um arquivo para o servidor. E a ideia seria que esse conteúdo que eu estou enviando vai substituir um arquivo existente naquela URL, né, e o conteúdo que eu estou mandando no corpo da mensagem. Então, veja que aqui precisa de um certo, né, cuidado por parte do servidor de autorizar essas coisas, porque senão alguém pode melar completamente, né, o servidor. Bom, então a gente viu as mensagens de solicitação, né, de requisição, request, né, como a gente chama. E aí tem as mensagens de resposta, tá? A mensagem de resposta, a gente também tem uma linha inicial. Essa linha inicial é o status, basicamente, né? Na verdade, ele vem primeiro dizendo qual é o protocolo que está respondendo, né? Então, o servidor está falando a versão 1.1, ou seja, a versão persistente, né? E aí a gente tem um código de status da resposta e o texto, tá? Que no caso o texto é curtinho, né? Ok.
Mas, além do código, a gente tem o texto, ou seja, a gente nem precisaria decorar os códigos que significam, porque a gente lê aqui, né, já que está em ASCII, a gente consegue ler e entender o que significa. Então, por exemplo, a famosa resposta 404 vem aqui dizendo file not found, né? Então, a gente não precisa nem precisaria nem lembrar que é o 404. E aí a gente tem várias linhas de cabeçalho aqui também, né? A data em que ele está respondendo, no caso aqui, domingo, 26 de setembro de 2010, às 20 horas, 9 minutos e 20 segundos, no horário de Greenwich, né? O horário oficial mundial lá no Greenwich. Aí tem qual é o tipo de servidor, né? Um Apache, versão, sistema operacional. Quando esse objeto foi modificado pela última vez, foi na terça-feira, 30 de outubro de 2007, às 17 horas e 2 minutos, também em Greenwich. Tem um label, né, um rótulo aqui associado a esse conteúdo. O conteúdo está em bytes, 2.652 bytes, né? Aqui está dizendo, como é algo persistente, tem as informações relativas ao tempo que a conexão permanece aberta, quantas vezes, né? Quantas vezes pode ficar, estourar o tempo e continuar ativo, o tipo de conteúdo que está sendo transmitido, no caso aqui é um arquivo HTML, né, texto HTML nesse conjunto de caracteres 885911. E aí vem os dados depois, né, quer dizer, tem aquela linha em branco e vem os dados que são esses 2.652 bytes em HTML que foram enviados, tá? Então as mensagens, veja que são bem textuais, né, até bastante compreensíveis para a gente, por isso que a gente fazendo o laboratório também do Wireshark, a gente consegue interpretar até diretamente pelo texto que chega, né, mas a gente tem aquele mesmo esquema de, né, de ter o nome, né, do campo e o valor correspondente, né, em cada uma dessas linhas de cabeçalho, como tinha também outros, né, lá na mensagem de solicitação. Bom, aqui a gente tem alguns desses exemplos, né, daqueles códigos. O primeiro é aquele que a gente mostrou ali, 200 OK, que é o sucesso, significa o objeto solicitado foi encontrado, segue na mensagem. Eu falei do 404, né, do not found, né, que não encontrou, né? Então, houve algum erro, você fez a solicitação errada, o arquivo sumiu, sei lá. Mas tem outras mensagens, talvez menos conhecidas, né? Por exemplo, a 301 diz que o objeto mudou de local, né? E aí a gente pode ter, normalmente, quando tem essa informação, né, de que ele se mudou, normalmente você tem a localização de onde ele se encontra atualmente, né? Senão você mandaria simplesmente o not found, né? Mas você manda dizer que ele mudou, e aí no campo lá, numa das linhas, tem a nova localização. Então, em princípio, o navegador recebendo essa resposta, ele já pega nesse campo com a localização, já faz a solicitação, redireciona a solicitação para outro local. Então, isso de forma normalmente automática, né? Você não precisa fazer nada, ele leva só mais um pouco de tempo, né? Você vai receber a resposta dizendo que mudou de local, aí você tem que abrir a conexão para esse novo local e recuperar o objeto lá. Esse outro código 400 de solicitação ruim, né, errada, é que você mandou alguma solicitação que ele não entendeu, né? Às vezes pode acontecer de ser, sei lá, podia ser, né, um novo comando que você criou e aquela versão não entende, mas possivelmente não é isso, possivelmente é algum erro mesmo, né, da solicitação. Note que se você mandar o URL errado, ele vai te dizer not found, né? O bad request é a solicitação tem algum problema com ela, a solicitação em si. E, finalmente, aqui nesses exemplos, que tem outros códigos, o 505 é para dizer que essa versão de HTTP que você está tentando usar não é suportável, né? Não tem suporte para ela. Então, é um pedido de algo que eu não consigo responder. Então, o servidor retorna dizendo, olha, sinto muito, não tenho suporte para essa versão. Bom, aqui, em seguida, ele está dizendo que a gente poderia, né, abrir uma
conexão, né, tem esse comando telnet, né, que até eu fui testar aqui no meu Mac e descobri que na linha de comando do Mac agora não tem mais esse comando disponível, né? Eu queria fazer uma instalação especial. Eu espero que vocês tentarem executar no Windows ou no Linux, vocês consigam sem problema, tá? Mas a ideia desse telnet é como se você abrisse uma conexão, no caso para Gaia, aquele servidor dele, né? Gaia CSMSDU, na porta 80, ou seja, você vai abrir uma conexão para falar com o servidor HTTP, né? Então, tudo aquilo que você digitar vai ser transmitido naquela conexão TCP. Então, aquela primeira fase de abertura de conexão TCP com o servidor está sendo realizada na operação, né, na execução desse comando telnet. Então, estou falando lá, porta 80 com o servidor. Então, a gente poderia digitar a solicitação, uma solicitação simples, né? Por exemplo, dizer, ó, get, né? Aqui o arquivo que você quer baixar, né, no livro, Kuroz-Ross, exercícios interativos tal, com HTTP 1.1. E dizendo que o host, né, o servidor que você quer acessar, né, Gaia CS ou MES-CDU. Bom, com esses dois, e depois pulando linha duas vezes, né, para ter aquela linha em branco, isso já é suficiente para o servidor te mandar a resposta, aí vai vir, quer dizer, se você não tiver errado a URL, né, ao digitar, se estiver errado, ele vai dar 404, not found, né, mas se não errar, ele vai te mandar a mensagem de resposta e com o conteúdo que tem nessa página. Na tela lá, né, no Telnet, vai aparecer a resposta em ASCII e você vai entender, né. Claro que vem os comandos HTML, coisa do tipo, que você não vai ter as coisas em negrito, em itálico, etc., porque teria que interpretar e visualizar daquela forma, né? Mas é possível, né, por isso que ele está dizendo aqui, que você pode experimentar fazer esse acesso. Sim, aí ele está lembrando que ou você vê a mensagem lá na própria tela, ou usando o Wireshark, você pode, enquanto está fazendo esse teste, você vai ver as mensagens que estão sendo trocadas também, né? Bom, uma coisa que a gente falou antes é que o protocolo, né, o GET, o HTTP, é um protocolo sem estado, né? Ou seja, o protocolo HTTP em si, ele não tem nada, nem no lado cliente, nem no lado servidor, enquanto o protocolo HTTP, para se lembrar do que já pediu antes, etc. Né? E a gente falou que isso, quer dizer, os protocolos que mantêm estado são um pouco mais complicados. Então, o que está, né, o que está dizendo aqui, né, então, é que não tem essa noção de várias etapas, né, vários passos para completar uma transação web. Tipo, primeiro eu... E as transações aqui podia ser, eu estou consultando coisas, depois eu vou fazer uma aquisição, o que a gente faz, né, na web normalmente, de carrinho de compra, etc. Nada disso o protocolo HTTP, de forma natural, ele suporta, né? Ou seja, a gente não tem necessidade de rastrear o estado nessa troca de mensagem, de múltiplos passos, ou seja, a forma como ele funciona, a gente não faz isso. E cada uma das solicitações HTTP são independentes uma das outras. Então, tem uma sequência, eu preciso fazer isso, depois fazer aquilo, que faz parte de uma transação de múltiplas, né, múltiplas solicitações, não tem esse conceito. Aquilo que você pede, ele retorna, se tiver, etc. Né? Então, isso é uma vantagem, porque se houver alguma falha de comunicação, eu não preciso me preocupar em recuperar um estado que eu estava, o que é que eu faço com essa transação que ficou interrompida, eu dou continuidade, repito ela, o que é que eu faço, né? Então, aqui, de certo modo, ele está tentando ilustrar, eu espero que eu consiga explicar esse exemplo direitinho, né? Eu estou vendo aqui que ficou um pelinho aqui da animação, ficou sobrando aqui, mas ele vai ser útil daqui a pouco. Mas aqui um protocolo está dizendo, vamos supor que a gente está fazendo uma transação que exige a mudança, duas mudanças numa variável, né?
campo X aqui, ou então não deve ser feita nenhuma mudança. Porque se fosse uma só, era tranquilo, né? Eu peço, confirmou, beleza. Mas tem duas, aí a gente pode ficar em situações de ter feito a primeira parte e não ter conseguido fazer a segunda, como é que eu volto atrás, etc. Né? Então, aqui está justamente mostrando a situação. Talvez vocês já fizeram um curso aí de banco de dados, eles vão saber até mais de certas questões dessas aqui, né, do que eu. Espero não dizer nenhuma besteira, mas, em princípio, se eu vou fazer uma alteração no objeto, eu bloqueio ele, né, para que eu possa usar e ninguém mais mexa, né. Aí vamos supor aqui, então, eu solicitei que ele seja bloqueado, né, para mim. Aí vem a confirmação. Aí eu peço que seja feita a primeira modificação, né, carregar x linha em x, vem a confirmação, e aí eu peço uma outra atualização, né, de colocar x duas linhas em x. Não me pergunte o que ele está querendo fazer aqui, por exemplo. Consiste dessas duas, né, atualizações. Aí vem o OK. Né? Então, normalmente seria isso que eu iria fazer. Né? Eu bloqueio, faço as duas atualizações que eu preciso fazer, né? Depois eu desbloqueio, né, para ficar disponível e como eu mudei primeiro para x linha, depois para x duas linhas, o resultado é que agora aquele conteúdo está desbloqueado com o valor de x duas linhas. Tá? Esse é o comportamento esperado dessa transação. O que acontece se nesse instante P', que era aquele que estava aqui, a conexão de rede cair? Eu não tenho mais conectividade com o servidor. Tá? Então, a gente vai ter feito a primeira parte e não fez a segunda. Tá? Então, na verdade, eu pensei até que tivesse outra parte aqui da animação, né? Mas o que ele está dizendo é que, se interromper aqui, o que acontece? Eu fiz a primeira parte, não fiz a segunda e caiu a conexão. Então, você agora vai ter que se preocupar, né, o servidor, quer dizer, o servidor teria que ter, porque se ele depois ele recuperar e conseguir se comunicar, ele, na verdade, ele pode não ter certeza, bom, se foi exatamente aqui no telinha, ele já teve a primeira confirmação, né? Aí ele pode continuar e completar a atualização. Mas e se tiver perdido mesmo a conexão? Vai ficar bloqueado por quanto tempo aqui o banco de dados? Provavelmente vai ter um temporizador, depois de um tempo, ele devia desistir, mas como liberar, mas não com valor X linha, porque o objetivo é que faça as duas mudanças ou não faça nenhuma. Então, ele queria voltar para o estado original. Então, todos esses controles teriam que ser feitos, né? E aqui, em alguns casos, a gente precisa dessas coisas, e é por isso que a gente usa foi bolado, né, um artifício, um esquema que a gente chama de cookies, né? Vocês devem ter ouvido falar de cookies. Cookie é biscoito, né? Biscoito, mas aqui o nosso cookie não é de comer, né? Então, os sítios web e navegadores dos clientes, né? Faltou um ezinho ali na história deve ter sido a correção automática do inglês para clients, né? Mas ele usa cookies para manter algum estado entre as transações que são úteis, sobretudo, como a gente comentou, nessas transações de comércio eletrônico, né? Que é uma das coisas que para as quais a gente usa bastante a internet e também até para serviços de web e-mail, por exemplo, né? Bom, então, ele comenta aqui inicialmente, né, que a gente tem 4 componentes para usar esses cookies, né? Na verdade, o cookie é uma coisa interessante, porque parece que o cookie é sei lá o quê, né? Não é um programa, tá? Não é um biscoito, obviamente, né? Não é um biscoito que a gente come, mas é uma informação, né? Um pedaço de informação, ou seja, quando a gente acessa um servidor, né? Vai dar o exemplo daqui a pouco, né? Eu acesso o servidor, se eu já tiver o cookie para aquele servidor, é como se fosse uma espécie
não é bem uma identificação, mas é uma associação de que você já lidou com aquele servidor, né? Então, se você já tiver lidado com ele, você já informa para ele, olha, tem esse cookie aqui, tem esse identificador aqui na minha máquina, no meu navegador, da última vez que a gente se falou. Então, eu apresento isso. Mas se eu nunca acessei, a primeira vez que eu estou acessando aquele servidor, tá? O servidor verifica que eu não... O servidor, tá? Não é o HTTP em si. O HTTP não continua funcionando só com GET e resposta. Mas foi criado esse artifício de modo que o servidor verifica, ó, não veio, na solicitação não veio nenhuma informação de cookie, ou seja, ele não... Primeira vez que ele está acessando através desse navegador, pelo menos, ou dessa máquina, né? Aí ele gera essa identificação e devolve isso no campo lá na mensagem de resposta. E aí, numa próxima solicitação que eu fizer, eu mando o cookie que recebi do servidor, tá? Então, a gente tem um arquivo de cookie que é mantido no hospedeiro do usuário, né? E é o navegador que manipula, né, que faz as atualizações e consulta para mandar nas solicitações que faz para o servidor. E lá no sítio web, né, lá no site, no servidor, ele precisa ter um banco de dados lá, a gente chama de retaguarda, né, que está ali para usar essas informações do cookie para recuperar informações relativas a acessos anteriores que você teve, tá? Então, aqui está dando um exemplo, né? Suzana, uma pessoa específica, usa navegador num laptop e visita um sítio, um servidor, né, um sítio específico, um site específico de comércio eletrônico pela primeira vez. Como é pela primeira vez, ela não mandou nenhum cookie na mensagem de solicitação. Então, quando essas solicitações iniciais, ou a primeira solicitação, né, na verdade, chega lá no site, no sítio, então ele vai criar essa identificação única, que é o cookie, e vai ter uma entrada lá no banco de dados dele com associado a essa identificação. Note que nessas alturas o site não tem nenhuma informação de que é Suzana, né? No máximo ele tem informações de qual é qual é a versão né, se ele quiser salvar isso, né? Qual é a versão do navegador que ele está usando, etc. Mas não tem informações sobre a pessoa, né? Só quando a pessoa, por algum motivo, fornecer, sei lá, na hora de fechar a compra ou coisa desse tipo, tá? Então, qualquer solicitação posterior, né, que Suzana fizer a partir desse laptop, né? Claro que hoje em dia a gente tem, né, a sincronização que é feita entre dispositivos, né? O Chrome, por exemplo, e outros navegadores, eles sincronizam. Então, se você acessa do laptop ou acessa do celular, eles estão sincronizados, esses navegadores. Então, eles sincronizam também os cookies, ou seja, possivelmente você vai ser lembrado com o mesmo cookie, né, mesmo tendo acessando a partir de um dispositivo diferente, se tiver havido essa sincronização prévia, né? Mas essa identificação, em princípio, estaria associada à máquina, ao navegador que ele acessou, né? E aí eles permitem ao site, né, ao servidor, identificar a Suzana. Na verdade, não é identificar a Suzana em si ainda, né? Identificar que é aquela mesma pessoa que fez aquela interação anterior, tá? Então, aqui tem um exemplo mais gráfico, né, do cliente aqui, que já tem no seu arquivo de cookie, já tem um valor, né, um identificador associado ao site do eBay, mas ele não tem nenhum cookie aqui relativo à Amazon, por exemplo, né? E aí você faz, quer dizer, claro, depois de abrir a conexão com o servidor da Amazon, e aí você manda teu GET, por exemplo, normal, HTTP, para o servidor, aí ele verifica que não veio nenhum cookie, o servidor, então, pode criar um identificador para esse usuário, criou um 678 e cria a entrada lá no banco de dados associado a esse identificador 678 para ter o histórico, né, da pessoa, mas sem saber quem é a pessoa ainda, né? E aí, quando ele retorna, né, quando ele dá a resposta da solicitação que foi feita,
além da resposta normal, vem um campo, um daqueles campos ali no cabeçalho, com esse comando, né, set cookie, o campo aqui set cookie e o valor. Então, quem recebe, né, aqui o cliente que recebe set cookie, ele vai, então, criar uma entrada na sua base de dados aqui do cliente, né, no seu arquivo, na verdade, pode ser um arquivo simples, texto, com o site, né, aqui está simplificado, dizendo só que é a Amazon, e o valor correspondente, que não tem nada a ver com o valor, quer dizer, não é a identificação tua que você tem de RG ou sei lá o quê. Não, a identificação criada ali aleatoriamente ou sequencialmente ali pelo servidor, né? Mas então, agora, o cliente tem esse número, então qualquer solicitação que ele fizer agora, ele vai sempre passar a informação de que tem o cookie, né? 1678, e aí quando o servidor recebe aquela solicitação e sabe que é aquele mesmo usuário, ele vai salvar ou vai responder coisas específicas, né? Então, por exemplo, eu posso nunca ter comprado nada na Amazon, mas porque eu fiz uma consulta sobre um determinado conteúdo, na próxima vez que eu acessar, pode ser que ele me apresente, né, opções relacionadas com aquela busca que eu fiz antes, né? Por quê? Ele identificou que você é aquela mesma pessoa que fez aquelas consultas assim assado, cuja informação estão guardadas no banco de dados de retaguarda, associado a esse identificador, que é o cookie. Claro que você pode limpar a tua lista de cookies, né, ou fazer um acesso anônimo para que o cookie não seja, que você acessou antes não apareça. Tem estratégias que você pode usar, de certo modo, para ficar anônimo, né, mas para várias interações é interessante, até para você, usuário, que o servidor, né, lá te reconheça e te apresente essas opções, né? E aqui, completando, ele está dizendo, bom, como essa informação fica guardada lá no arquivo, né? Então, mesmo que você vá acessar, não imediatamente, como foi aqui em cima, mas uma semana depois, você vai fazer alguma consulta lá no site da Amazon, você continua mandando aquele cookie e ele vai recuperar suas informações do acesso anterior, alguma coisa, como eu falei antes, tá? Então, é assim o mecanismo de cookie, ou seja, é um simples identificador numérico que é salvo e que é setado quando não existe e é informado, né? Claro que você pode dizer para o seu navegador não mandar cookie, e aí ele vai sempre achar que você é um usuário novo e etc. Né? Bom, então, para que é que a gente pode usar esses cookies? É um mecanismo que permite essas coisas, eu já dei alguns exemplos, mas, então, a gente pode ser usado, de certo modo, para uma autorização, né, de certo modo, no sentido de que, sei lá, você fez já um login prévio e ficou associado com o identificador, então, toda vez que você fizer as consultas ali, pelo menos naquela sessão, ele vai usar aquele mesmo identificador para ver que você ainda é aquela pessoa e não precisa passar por uma autorização de novo, né? Serve para, justamente, o estado, para a gente manter o histórico, né, na base de dados lá do servidor de quais são os itens que a gente já inseriu no carrinho de compra, ou como aquele exemplo que eu dei antes, de fazer recomendações para você de algo que você pode adquirir, né, com base nas consultas anteriores, nos teus interesses anteriores, né, e também para manter o estado de uma sessão de usuário, como no webmail, né, que é uma espécie de autorização. Né, eu tô acessando, continuo acessando a minha caixa de entrada, etc., meus e-mails naquele servidor web. Bom, então, quer dizer, aqui está colocando assim, como é que o desafio, né, que o cookie se propõe a resolver, né, é essa da manutenção do estado, né, entre o cliente e o servidor, né. Isso poderia ser, né, feito pelas extremidades, né, os pontos finais do protocolo, que tivesse uma forma de manter esse estado entre várias transações, ou, no caso, a solução de cookies são o estado, né, a informação do estado é transportado automaticamente nas mensagens usando aquela, né, quer dizer, a criação com set cookie e as mensagens quando são enviadas com o valor do cookie correspondente, tá?
É claro que tem questões que podem causar alguma preocupação, né, para algumas pessoas, é que, de certo modo, quer dizer, o fato de existir o cookie, de guardar as tuas informações, ele vai manter informação sobre você, né, sobre os teus hábitos, sobre as tuas preferências, né? E aí, de certo modo, haveria o risco, a possibilidade de cookies, de terceiro, como se fosse, se você tivesse acesso, de certo modo, à informação que outros coletaram, então, de alguma forma, né, diferentes sites, saber, você também teve ali, consultou aquilo. Então, quer dizer, questão de privacidade, né, de certo modo, seria interessante ou pode ser preocupante se a gente quiser se esconder, quer dizer, o cookie pode ser um problema, né, eu não quiser dar tanta, né, dica, né, de nossas preferências, nossos hábitos, etc. Bom, então encerramos essa questão de cookies, né? Uma outra questão que ele está aqui apresentando é sobre a existência, né, o objeto, ou até a finalidade, né, para que a gente quer, mas existem esses tais caches web, né? Quer dizer, na verdade, como na memória de um computador, memória cache é algo interessante para a gente ter agilidade, né, de recuperar uma certa informação, né? Então, o, esses servidores que fazem cache do web, a gente chama de servidor proxy, né? Proxy é um nome para intermediário, né? Alguém que vai agir no lugar de outro. Mas também um proxy, é um intermediário que é um cache, né? Então, o que seria, quer dizer, em geral, né, a gente, um cliente, quer um conteúdo, ele vai buscar o conteúdo direto no servidor, na origem, né, na fonte daquele conteúdo. Mas isso significa, por exemplo, que eu vou ter sempre que fazer um acesso remoto. E se muita gente, por exemplo, a gente pode estar na mesma organização, na universidade, por exemplo, e muita gente consultando uma certa informação que não mudou, né? É a mesma informação que muita gente está indo buscar. Então, ao invés de cada um ir buscar remoto, com o tempo correspondente, a gente poderia, pede ao intermediário, né? O intermediário recupera aquela informação e todo mundo que consultar esse servidor proxy já vai receber a resposta diretamente, né? Eu estou aqui meio que antecipando algumas né, da animação que tem aqui, né? Mas a gente pode configurar o navegador nosso para usar, e a gente tem que fazer essa configuração, tá? Não é automático, né? O normal, o automático, é ele direto buscar na URL que você especificou. Mas se você quiser ter essa agilidade, pode configurar um servidor proxy na organização, no provedor, e você usa ele para fazer as solicitações. É claro que se o conteúdo não estiver disponível aqui no proxy, como está mostrando aqui, ainda não tinha, né? Então ele teve que recuperar lá na origem, vem a resposta, e a resposta é repassada para você. Mas o próximo que for solicitar aquele mesmo conteúdo já recebe direto, não precisa ir consultar lá remoto, porque o conteúdo estava armazenado aqui localmente. Bom, algumas instituições, algumas empresas, elas podem obrigar, dizer, olha, você só consegue fazer o acesso remoto se usar esse servidor intermediário, senão você não consegue, a gente bloqueia, tem um firewall que bloqueia qualquer pedido de conexão externa. Só quem pode solicitar esse servidor proxy aqui. Então, seria uma forma de obrigar, né, os clientes a... Quer dizer, obrigar no sentido de que precisa passar por ali, né? Pode ser que o cliente nem saiba disso, porque já é a própria administrador de rede que já configura os navegadores dessa forma. Mas é algo que você pode configurar, né? Se vocês abrirem a configuração do teu navegador, tem uma das opções que é configurar esse servidor proxy, tá? Bom, na verdade, ali tem uma pergunta, para que usar proxy, né? Um exemplo que eu dei aqui de utilidade é ser mais rápido nessas respostas se aquele conteúdo não tiver modificado, né? Porque
Se o conteúdo for de uma página dinâmica que está toda hora mudando, não adianta nem guardar nada, né? Porque, ou você vai estar com a informação, né, caduca. Então, veja, aquele carinha ali, o servidor proxy, o intermediário, ele é cliente quando ele faz solicitações externas, né, para os servidores origem, e ele atua como servidor para aqueles navegadores que estão consultando ele, né? Então, ele tem um papel duplo ali, né, como servidor para uns e cliente para outros. Então, ele é servidor para o cliente que fez a solicitação e é cliente para o servidor onde ele vai buscar informação caso não tenha na cache. Então, normalmente, essa cache é instalada por provedores de serviço, que pode ser o provedor de serviço, né, doméstico para a gente, ou pode ser na organização que a gente trabalha ou estuda, né, universidade ou empresa. Bom, para que usar cache? Bom, primeiro, como eu falei, reduz o tempo de resposta para algumas, pelo menos, solicitações dos clientes, né, porque a cache está mais próximo do cliente do que os sistemas originais, né, o servidor original. Também uma outra vantagem que isso pode provocar é se você está buscando muito conteúdo externo, né, vai ter um tráfego mais intenso no teu link de acesso, no teu enlace de acesso externo. E às vezes isso pode demandar um investimento de fazer um upgrade do teu enlace desnecessário, que seria evitado, como a gente vai ver nos exemplos aqui, se a gente tivesse usando a cache, tá? E depois, um outro motivo para usar cache, né, é que a gente falou daqueles provedores, quer dizer, redes de provedor de conteúdo, né, que normalmente são serviços oferecidos por empresas para outras, ou a própria empresa monta o seu, né, Facebook da vida, Google da vida, que tem muito dinheiro, né, investe nessas coisas e consegue atingir mais rapidamente os seus usuários. Por outro lado, se a gente tiver uma internet com vários desses caches, quer dizer, não anônimos, mas assim, genéricos, né? A gente permite que até aqueles provedores com menos capital, né, dos servidores, né, na verdade, provedor de conteúdo mais pobres, consigam entregar os seus conteúdos de forma mais rápida, porque ela fica armazenada, né, nessas caches espalhadas na rede. Senão, teria que montar uma estrutura e o mais pobre não vai ter recursos para fazer isso. Então, esse é um terceiro benefício aqui, meio que para os menos capitalizados também se beneficia. Quer dizer, os menos capitalizados em termos de provedor, né? A gente iria experimentar um atraso maior. Bom, então aqui está dando um exemplo quer dizer, são aqui alguns slides de exemplo para mostrar situações que poderiam ser resolvidas com a cache na rede, né? Então, está dando aqui um cenário de que eu tenho aqui uma organização, uma instituição, que tem uma rede local, funcionando a 1 gigabit por segundo, mas ela tem um enlace aqui pobrezinho, né, de 1,5, 1,54 megabits por segundo, para acessar a internet. Só um parênteses, né, esse valor, né, 1,54, são aqueles 24 canais de 64 kilobits, né, que a gente viu lá no TDM do acesso lá de padrão usado nos Estados Unidos, né, e Japão, né, que aqui no Brasil é 2 mega, né, talvez não pudesse ter atualizado aqui, ou traduzido essa informação para botar um valor típico aqui nosso, mas como o livro foi feito lá, e aqui é só tradução, e então está uns 54 megabits por segundo. Bom, e aí a gente está supondo também que o tempo de ida e volta daqui dessa rede, dessa empresa, dessa instituição, até um servidor remoto, né, e retornar a resposta, leve 2 segundos. Esse tempo é relativamente alto, né, mas razoável, mais ou menos, né? Por exemplo, o tempo de ida e volta daqui para a Europa leva 200 milissegundos, indo pelos Estados Unidos. Para dar 2 segundos é 10 vezes isso, né? Como se fosse eu estou fazendo, fiz o pedido, veio a resposta, vem de novo, aí já dá 400,
tempo lá de processamento. Bom, mas aqui para facilitar as contas, ele está botando até esse valor relativamente alto, 2 segundos. E está supondo aqui também que os objetos que a gente vai consultar, né, tenham 100 kilobits. Tá? Aqui, por simplicidade, a gente está assumindo, claro que nem todo o conteúdo tem esse tamanho, né, mas ele está assumindo que são 100 kilobits, que nem é tão grande assim, né? Em bit, não é em byte, né? Então, dividido por 8 aqui, dá, né, uns poucos kilobits, né? 10 kilobits, um pouco mais de 12 kilobits, sei lá, de kilobyte, aliás, de dados. Não é um arquivo tão grande. Mas vamos supor aqui que, no geral, os vários navegadores da instituição fazem 15 solicitações desses objetos de 100 kilobits por segundo, fazem 15 solicitações por segundo. Então, se cada uma dessas solicitações tem 100 kilobits, então 15 vezes 100 dá 1,50, né? 15 vezes 100 dá 1.500, estava em kilobit, então vira megabit por segundo. Então, o total de solicitações aqui que sairiam, em média, para solicitar... Na verdade, as solicitações vão para lá, né? O retorno é que é de 1,5 megabit por segundo, num enlace que só tem 1,54. Tá? Então, está quase saturado, né? Então, ele está dizendo aqui, olha, a minha rede local aqui está solicitando conteúdo que é 1,5 megabit, mas ela tem 1 gigabit por segundo, ela funciona 1 giga. Então, a utilização dela é de 0,0015, ou seja, 0,1, quase 0,2% de utilização. Então, ela está tranquila, né? O tempo de atraso aqui pela rede local é mínimo. Mas a utilização do enlace aqui, se a gente divide 1,50 por 1,54, dá quase 100%, né? 0,97 aqui, de acordo com as contas dele. Então, a gente vai ter, para fazer o acesso ao conteúdo, a gente vai ter o atraso que leva para, normalmente, né, a mensagem para sair daqui no servidor e voltar, que a gente disse antes que eram 2 segundos, tá? Então, está aqui o atraso na internet, 2 segundos. O atraso da LAN, eu vou pular logo para o atraso da LAN, que é mais fácil. Aqui ela está tranquila, né, com a utilização baixíssima, então da ordem de microsegundos. Mas o atraso aqui no enlace, já que ele está com utilização muito alta, né, vai ser da ordem de minutos, que vai ser o fator dominante aqui, né? Então, a gente vai, que aqui é só 2 segundos, aqui é microsegundos, esses minutos é que vai ser o gargalo, é esse link aqui que está quase com 100% de utilização. Tá? Então, justamente, como eu estava falando, o problema é que a gente, com alta utilização, a gente tem um atraso muito grande. Bom, qual seria a alternativa a esse problema? Uma alternativa é dizer, bom, o problema é que esse enlace está congestionado, vamos investir, fazer um upgrade nesse enlace. Tá? Então, aqui tem uma suposição aqui, né, que a gente, quer dizer, que ele botou, né, 100 vezes mais rápido, né, por simplicidade, até das contas que a gente vai fazer, mas existe uma das redes que foi criada lá, aquela que eu chamei de rede ATM, lá no histórico, alguma coisa assim, realmente tem aquele acesso, vocês viram também naqueles enlaces lá, né, para fibra ótica, 155 metros. Então, estamos ali, né, bem próximo. Então, veja, se eu, ao invés de usar um enlace de 1,5 megabit, usar um enlace de 154 megabits por segundo, né, claro que agora vai estar muito mais tranquilo aqui, né, quer dizer, a utilização, ao invés de ser de quase 100%, né, quase de 1, né, 0,97, passa a ser de quase 1%, né, porque aqui é dividido por, quer dizer, multiplicando por 100, né, 0,97, quase 1%. Então, a utilização fica muito baixa, então, aquele atraso estava da ordem de minutos, passa para milissegundos, né, que aí é menor do que o tempo do acesso remoto, né, 2 segundos, então, na verdade, o overhead, aqui, o tempo gasto com esse atraso, resolveu, né? Aqui deixou de ser o gargalo, né? O maior responsável pelo atraso do acesso.
Então, essa seria uma solução, contratar um acesso mais rápido. O detalhe é que esse acesso mais rápido, ele é mais caro também. É uma questão de custo, né? Qual seria uma possível alternativa? É a gente continuar com aquele enlace de 1,5 megabit por segundo, mas a gente poderia, talvez, né, colocando, então, uma cache local, né, que é a ideia, a gente está falando de cache. Né? Então, se tiver uma cache local, pode ser que algumas dessas consultas que eu estou fazendo aos servidores origem eu consiga resolver através de acesso aqui na cache local, tá? Então, como é que agora a gente vai calcular, né, essa utilização e atraso no enlace? Bom, aí varia, né? Certamente o custo desse servidor aqui é menor do que quer dizer, não, mensalmente, de imediato, o custo do upgrade podia ser de um mês, né, mais barato do que a aquisição de um servidor, né, para ser cache, mas não precisa ser uma máquina tão cara assim, e a gente pode, então, ter o seguinte um benefício, né, que ele está ilustrando aqui, né, claro que ele antes estava perguntando como é que a gente vai calcular agora a utilização do enlace, né, porque agora eu tenho um cache, mas o cache ele vai encontrar quanto conteúdo local, né, e quantas vezes, porque algumas vezes ele vai resolver, todo mundo que vai primeiro acessar ele, e se ele tiver o conteúdo já receba a resposta. E alguns eu vou consultar ele e ele vai ter que fazer a consulta remota. Então, gasta o tempo e a banda aqui do enlace também. Mas aqui a gente está assumindo que a gente tem uma taxa de acerto, né, de encontrar o conteúdo na cache, de 0,4, ou seja, 40% dos pedidos que eu faço, eu resolvo, né, encontro aqui na cache. E 60% eu não encontro. Então, vai ter que buscar remoto do mesmo jeito, tá? Mas isso já deu uma aliviada de 40% aqui no enlace, né? Porque só 40, quer dizer, só, né? 60% eu tenho que buscar remoto, mas 40% eu estou resolvendo localmente aqui, né? Então, aqui ele está calculando, né? Quer dizer, se aqueles 1,5 megabits que a gente viu, que era o que tinha que buscar remoto, agora só 60%, 0,6 que eu tenho que realmente buscar remoto, então a taxa passou agora aqui de buscar coisas remotamente, passou a ser de 0,9 megabits, né, ou seja, 900 kilobits por segundo, que dividindo 0,9 pela taxa do canal, que é 1,54, deu uma utilização aqui de 0,58. Não sei se vocês lembram daquela curva de atraso que a gente mostrou, que ela é baixinha, né? O atraso é baixinho até chegar nos 70%, depois ela dá um pulo, um salto lá para cima. Então, 58% eu estou com um atraso tranquilo nesse enlace. Né? Não vai estar com aquela situação dos 97% que a gente já estaria com um atraso muito grande. Então, se a gente for calcular qual é o atraso médio fim a fim, a gente calcula o atraso ponderando, né, pela probabilidade de ter que buscar, no caso, remoto ou local, né? Então, em 60% dos casos, o atraso é o atraso de buscar lá remoto, né? Que a gente viu que é da ordem de 2 e 2, poucos segundos. E 40% a gente resolve localmente da ordem de milissegundos. Então, o fator dominante aqui é em torno de 1,2 segundos, né? Quer dizer, esse primeiro termo, né, que dá em torno de 1,2 segundos. E note que é um valor, de qualquer modo, né, menor do que ir buscar lá remoto, né, porque 40% eu estou resolvendo localmente. Então, a gente tem um tempo médio de 1,2 segundos. Então, esse é um benefício, né, da utilização da cache, né. É claro que essa é uma situação... Se a gente não tivesse a cache, a gente ia ter um atraso médio de 2 segundos, que ia estar sempre que buscar remoto, né? Com a cache a gente resolve local.
Então, mesmo com aquela solução do enlace 154, mas sem a cache, a gente tinha o mesmo, é isso que ele está dizendo, o atraso médio ia ser maior, 2 segundos, e com 154 mega é muito mais caro, né? Então, o cache é mais barato. Então, essa é uma possível utilização, né, de cache para adiar, né, ou minimizar, né, a utilização desses enlaces. Claro que essa é uma questão assim meio que relativa, porque hoje, quer dizer, nem em casa a gente tem uma taxa tão baixa, né? Mas depende do que você está solicitando, né? E, de qualquer modo, se for algo que realmente é crítico, pode ser bastante interessante. Mas, de certo modo, a gente poderia dizer que, de certo modo, a cache teve um papel mais importante no passado, quando as bandas eram mais limitadas, do que hoje, tá? Bom, então isso sobre as caches, né? Uma outra informação que é passada aqui, que tem a ver com a cache também, né? É o chamado GET condicional, tá? Que ele pode ser utilizado pela cache ou até pelo servidor, pelo cliente mesmo, né? Ou seja, mas pensando na cache, né? Eu, eu tenho eu tenho um conteúdo que está na minha cache. Será que esse conteúdo está atualizado ou tá velho, né? Está desatualizado, tá? Então, quer dizer, na verdade, eu posso ter a desvantagem, de certo modo, daqui a pouco... Bom, deixa eu primeiro falar o que ele é, depois eu digo uma possível desvantagem desse esquema. Mas a ideia é a seguinte, eu posso, se eu estou na dúvida se aquela informação que eu tenho na minha cache está atualizada ou não, eu vou buscar de novo lá na origem, né? Mas eu posso fazer uma consulta mais inteligente, eu dizendo, olha, a versão que eu tenho é de tal data, tal horário. Se você tiver algo mais novo, me mande esse algo mais novo. Mas se não tiver, basta dizer que está atualizado, né? Não precisa mandar. Quer dizer, o que eu estava dizendo de desvantagem é que com essa estratégia, se eu sempre fizer a consulta, eu vou ter que aguardar a resposta. E a resposta leva o RTT dos 2 segundos que a gente estava falando antes, de qualquer jeito. O que não vai ter problema é do link estar sobrecarregado e dar aqueles minutos lá de atraso. É isso não. Mas ficaria com atraso de 2 segundos sempre, porque eu vou pelo menos consultar para saber se está atualizado ou não. Então, a ideia é que quando a gente, do GET, né, a gente diz, olha, me manda, né, quer dizer, é como se eu colocar, um das linhas de cabeçalho, eu coloco esse campo com o valor do que eu recebi, qual é a data de que ele foi criado, né? Então, eu digo, olha, se tiver sido modificado desde essa data, me manda. É por isso que a gente diz GET condicional. Me mande se tiver sido modificado desde essa data, que é a data do que eu tenho aqui na minha cache. E aí, se o servidor, o objeto, como é a resposta sem objeto? Ah, tá. A resposta retorna sem o objeto se a cópia na cache estiver atualizada. Aliás, desculpa aí que às vezes eu digo que é no cache, às vezes eu digo que é na cache, então está meio bagunçado aqui, né? Porque na cache é meio como se fosse a memória cache, né? Mas quando fala o servidor cache, é o cache, aí termina ficando às vezes meio inconsistente. Então, estejam avisados. Mas assim, eu mandei o GET lá para o servidor. Se eu mandei o GET com essa cláusula aqui, né, com essa informação, então, se aquele objeto que está lá no servidor não foi modificado desde essa data, ele, ao invés de mandar o objeto, ele manda só essa resposta. Em vez de mandar o 200, ok, ele manda 304 e diz, ó, não se modificou. Continua válido esse que você está aí, beleza. Tá bom. Tá? Então, aqui tem justamente a mensagem. Se eu tiver mandado, eu faço o pedido, e com a data aqui dizendo se quero essa informação, se ela tiver sido modificada depois dessa data. Se ele não tiver sido modificado, né, aliás, aqui está antes, mas não é antes, é após. Eu estou dizendo uma data. Se ele não tiver sido modificado
depois dessa data, é porque ele continua válido, né? Então, se ele não tiver sido alterado depois. Aí ele manda, ao invés de mandar o objeto, ele diz, não, beleza, você tem aí, está atualizado, né? Não foi modificado. Por outro lado, se você manda o pedido e o objeto foi modificado depois da data, né? Justamente, após nos dois, né? Ficou errado ali em cima. Se ele tiver sido modificado, aí ele manda a resposta normalmente. 200 ok e os dados. Ou seja, ele só manda se tiver havido uma atualização. Se não tiver havido, ele não manda. Tá? É essa a ideia do GET condicional. Tá? Então, ele só recupera a informação se tiver havido modificação. Ok? Bom, uma outra questão agora é porque a gente, quer dizer, a gente estava falando do HTTP, né? O não persistente, depois falamos do persistente, e aqui a gente está falando, existe uma nova versão, né? A versão HTTP 2, né? Não é 2.0, é 2, tá? Cujo objetivo é reduzir o tempo. Quer dizer, a gente vai ver aqui, pelos exemplos que ele dá e pela lista aqui embaixo, algumas situações que terminam sendo indesejadas, né? Quer dizer, esse HTTP2, ele, inclusive, ele foi desenvolvido, padronizado, a partir de uma proposta inicial que foi feita pela Google, que era usada pelos clientes, né, Chrome, usando servidores do Google, já usavam a versão prévia do que depois virou esse HTTP, tá? Então, no sentido de melhorar, né, o tempo de acesso, né? Então, o que ele comenta aqui, primeiro, é como é que funciona, então, o HTTP 1.1 persistente, né? A gente permitiu, então, ter os diversos GET, né? Que podem ser feitos todos na mesma conexão TCP, né? Uma vez que tem vários objetos para ser baixados, você pode fazer as solicitações, toda vez que encontra uma referência, você faz a solicitação. E o servidor vai respondendo na ordem que ele vai recebendo esses GETs, né? Você encontrou uma referência, pediu o conteúdo. Fez outra referência, encontrou outra referência, fez o pedido, e ele vai processando na ordem que vai recebendo os pedidos. Então, usa uma política de atendimento, que está chamando de escalonamento, no sentido de seleção de quem vai ser atendido, né? Num esquema que, em inglês, a sigla é first come, first serve, né? O primeiro que chega é o primeiro que vai ser atendido, né? Pela ordem de chegar, né? Então, as solicitações do GET são processadas na ordem de chegar. Bom, com esse atendimento na ordem, o que pode acontecer é que um objeto pequeno, né, pequenininho, pode ter que esperar que sei lá, tem um objeto muito grande que foi solicitado antes dele, né? Aí você tem que esperar que todo aquele objeto grandão seja transmitido para chegar a tua vez para transmitir aquele objeto pequeno, tá? Então isso se chama bloqueio pelo cabeça da fila, ou seja, quem está na frente bloqueia o pequenininho, né? Como se dissesse, sei lá, podia dar prioridade àqueles pequenininhos ser logo transferidos, porque aí você já começa a ver alguma coisa da imagem, por exemplo, ao invés de ter que esperar todo aquele conteúdo pesado ser baixado para depois aqueles que eram até rápidos, mas estão referenciados depois, né? É meio que essa a ideia. Então, a ideia quer dizer, esse é um problema, quer dizer, uma situação assim, normal no HTTP 1.1 que no 2 se procurou resolver. Tá? Um outro aspecto que ele comenta aqui, né, que se você está, como ele usa o TCP, né, e o TCP ele só entrega as coisas na mesma ordem, né? Então, se houver alguma perda de algum segmento, como ele sempre tem que recuperar e entregar na mesma ordem, então isso meio que para, né, trava a
enquanto a retransmissão não tiver sucesso, ele trava a transferência dos objetos, né, de todos os objetos, né? Isso, quer dizer, a gente que está esperando que o conteúdo seja baixado e visualizado, dá um tempo aí que a gente pode ficar incomodado, né, aguardando. Bom, então a ideia, o objetivo, como foi dito aqui desde o início, o HTTP2, é reduzir esse atraso, né, nas solicitações quando a gente faz solicitação de múltiplos objetos. Então, bom, só um detalhe aqui, 2015 é o ano, né? Então, foi uma proposta, uma RFC que não é nem tão nova assim, né? Já tem 6 anos, né? RFC 7540, 2015, que dá maior flexibilidade do servidor ao enviar os objetos para o cliente. Ou seja, aqui está dando algumas características, né? Que depois a gente vai ver umas figurinhas que ilustram algumas das coisas que estão ditas aqui. Mas a ideia, primeiro, é que ele é totalmente compatível, de certo, né? Pelo menos em termos dos métodos, né, o get, put, etc., o código de status, né, e campos de cabeçalho estão inalterados em relação ao HTTP 1.1. Ele tenta resolver outras coisas e não modificar, né, esses comandos. Mas a ordem de transmissão dos objetos pode ser baseada em alguma prioridade especificada pelo cliente, né, e não necessariamente na ordem que as solicitações vão chegando. Claro que o cliente teria que dizer, primeiro os mais, né, mais curtos, ou coisa do tipo. Outra característica é que é justamente que, assim, o normal, né, do HTTP, né, até 1.1, é você pede o objeto, tem a página HTML, aí você descobre que tem referências, e aí você pede aquelas referências. Mas por que o servidor já não manda todos os objetos que faz parte daquela página, né? Então, ele procura agilizar a transferência, porque, na verdade, quer dizer, antigamente, né, no início, aí volta aqui também a questão do início, né? No início, você tinha enlaces, né, de usuários, sobretudo, de baixa velocidade. Então, era comum, tipo, você dizer, não quero que baixe imagem, não quero que baixe vídeo, essas coisas. Mas hoje, com a gente, normalmente as pessoas têm banda larga, você não tem tanto essa preocupação de bloquear, né, de limitar. Então, por que não mandar logo? Se mandar logo, já agiliza, né? Não fica esperando eu solicitar. O cara pediu aquela página, já manda a página e todos os objetos associados, antes dele pedir, tá? Então, essa é uma outra forma de fazer uma transferência mais rápida. Outra questão é que a gente pega o objeto, a gente falou que a gente não queria aquele efeito do bloqueio do cabeça da fila, né? Quando eu tinha alguém antes com um objeto muito grande, que os pequenininhos tinham que ficar aguardando. Mas se eu quebrar esse objeto grande em pedaços, né, em quadros menores, eu poderia ir intercalando, né? O quadro do conteúdo maior com o quadro do menor, aí o menor vai terminar antes do que o maior, e o maior vai continuar depois. Não vai ter tanto impacto no maior, porque ele é bem maior do que os outros, por exemplo. O tempo total vai ser o mesmo, mas aquilo que é mais rápido é carregado mais rápido também, né? É mais curto, é carregado mais rápido, tá? Então, aqui está dando o exemplo, primeiro, com o funcionamento normal do HTTP 1.1, né? Que, por exemplo, aqui está dando, a gente está vendo aqui que esse primeiro objeto, o objeto 1, é muito maior do que o objeto 2, o objeto 3 e o objeto 4. Mas eles foram solicitados nessa ordem aqui. Primeiro, recuperar o objeto 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Né? Por exemplo, o 1 era um arquivo de vídeo e 3 objetos pequenos. Então, como é que o HTTP1 faz? Ele atende em ordem. Então, primeiro vem o grandão, depois vem o segundo, depois vem o terceiro, depois vem o quarto. Então, o primeiro leva um tempão e o 2, 3, 4 também leva um tempão, porque tem que esperar o primeiro e depois uns tempinhos menores, mas chegam logo um após o outro. Mas também só chega para o cliente depois de um tempo longo, né? Bom, então, como está dito aí, os objetos são entregues na ordem que foram pedidos e o 2, 3 e 4 tem que esperar atrás daquele primeiro. Bom, se a gente, usando o HTTP2,
esse objeto grandão é dividido em pedacinhos. Note aqui que também o 3 foi dividido, mas só em 2 pedacinhos, né? Enquanto que o objeto 1, que é muito maior, foram vários pedacinhos. Nem contei aqui para ver quantos são. Mas se eu faço a transmissão intercalada, ó, primeiro pedacinho de um, primeiro pedacinho de outro, primeiro pedacinho do azul, primeiro pedacinho do alaranjado, que é só um pedacinho mesmo, né? Aí já pode ser entregue para o usuário e visualizado o segundo objeto. Aí vem o terceiro, que ainda falta a segunda parte, aí ainda não dá para entregar. Aí vem o quarto, pedaço do quarto, já está completo aqui, já pode ser visualizado. Aí vem o segundo pedaço do azul, que ainda não está completo, mas com o segundo pedaço do verde já está completo, já visualizado, e depois você recebe os outros todos os pedaços do 1, né? E, claro, vai levar um tempo, o tempo, como eu mostrei antes, o tempo total é o mesmo, né? Mas você começa a ver um pouco de atividade, pelo menos antes, né? E isso dá uma sensação também mais agradável ao usuário. Agora, eu, eu acho mais importante, né, do que essa questão até, né, de certo modo, do quem está na frente, né, é justamente essa questão da agilidade, de eu peço alguma coisa e já mandar tudo de uma vez, né? Isso também dá uma rapidez muito maior nos acessos, tá? Bom, então, como eu disse antes, o 2, 3 e o 4 chegam muito mais rapidamente, não chega em ordem, né, mas chega muito mais rapidamente, e o primeiro objeto, a chegada dele só vai atrasar um pouquinho, porque está intercalando com os outros, né? Primeiro chegaram os outros, né, já que são menores, e eu tive que esperar esse tempo deles. Atualmente, já está se pensando na versão 3, né? E a ideia também é reduzir ainda mais, né? Como a gente comentou, o HTTP2, de qualquer modo, usando uma única conexão TCP, né, que é o normal, a gente ainda tem aquela situação de uma perda que houver, precisa ser recuperada antes dos próximos objetos serem transferidos, né? Então, se você tiver uma situação em que você queira evitar isso, o, o, o navegador tem a opção de abrir várias conexões TCP, né? Que aí ele pode usar aquela que não teve perda e consegue agilizar. Mas para evitar isso daí, tá? Então a gente pode ter outro esquema, né, a ser usado. Então, uma outra questão é que ele não tem nada sobre segurança em princípio, é só transferência TCP básica. Então, na versão 3, está se trabalhando em adicionar segurança, ter também um controle de erro e congestionamento agora por objeto, né? No sentido de que, quer dizer, a ideia aqui é o seguinte: o TCP, quando a gente abre uma conexão TCP, ele tem a gente vai entregando bytes, e essa sequência de bytes que são entregues tem que chegar na mesma ordem lá no destino. Independente de ele nem está sabendo se é um objeto diferente ou não. São bytes que estão sendo entregues, ele tem que entregar na ordem. Por isso que tem esse problema que é dito aqui de uma perda provocar o bloqueio de toda a transferência. Se ele fizesse um controle diferente, né, usasse o DP, aquela história, para que o DP? Né? O DP pode ser útil porque me dá uma flexibilidade de tratar da forma que eu ache mais eficiente. Né? Então, a gente poderia usar o DP e, com o DP, a gente ter o nosso controle, ou seja, eu poderia ter esse controle de erro e retransmissão por objeto, né? Quer dizer, se é aquele objeto, se ele não está com problema, ele é entregue. Aquele pedaço daquele objeto que teve problema, aí sim eu preciso recuperar para entregar na hora. Então, se eu levasse em conta isso daí, né, poderia ser mais ágil. Mas isso daqui, como tem muito a ver com como é feito a recuperação de erro, etc., que é um papel da camada de transporte, né, do TCP, apesar de estar sendo aqui proposta para a camada de aplicação no HTTP3, né, então ele deixou para falar mais sobre isso quando a gente estiver falando dessas questões de controle de erro e congestionamento no capítulo seguinte, né, no capítulo 3, quando fala da camada de transporte. Então a gente vai adiar
até lá para ver como é que é essa proposta do HTTP3, tá? Bom, então, com essa, aí a gente terminou, né, essa segunda sessão, de certo modo. Talvez na edição, sexta edição, não seja a segunda sessão, mas é essa que fala do Web HTTP.